Olá, esse é o canal Monólogos e eu sou Márcia Medeiros. E hoje nós vamos continuar discutindo um pouco sobre as questões relativas a leituras literárias. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui assistindo esse canal. Nós já somamos mais de 400 visualizações, o que para mim é uma coisa assim muito bacana, pelo fato da gente estar fazendo isso de uma forma até amadora, né? E poder contar com a presença de todos vocês e com a companhia de vocês assistindo esses vídeos tem sido muito legal. Em segundo lugar, esse vídeo está sendo produzido para responder uma pergunta que foi feita pelo Melquisedeque Muniz de Mello, em relação às questões que foram apontadas no primeiro vídeo da série Leituras Literárias. E a pergunta do Melquisedeque é exatamente essa: como fazer com que o público tenha acesso a clássicos de literaturas periféricas, né? Periféricas entre aspas. Bom, eu vou responder essa pergunta, Melquisedeque, usando o meu ponto de vista como parâmetro de análise. E eu gostaria de começar dizendo que eu acredito piamente que a chance da gente fazer isso é justamente empurrar a margem do cânone, né? O que significa isso? Eu vou dar um exemplo. A inserção do álbum Sobrevivendo ao Inferno, dos Racionais MCs, como leitura obrigatória para o vestibular de 2020 da Unicamp, é algo que, na minha opinião, representa esse empurrão das margens em direção à abertura de novos campos dentro do cânone literário. O álbum em questão, né, Sobrevivendo ao Inferno, ele foi listado na categoria Poesia, ao lado dos sonetos do Luiz de Camões e ao lado do livro A Teus Pés, de autoria de Ana Cristina César. Então eu acho que a grande pergunta a ser feita aqui é: por que não romper o cânone se essa ação que a Unicamp efetiva é possível? Né? Então talvez essa seja a grande questão. Por que não fazer isso? Talvez isso não aconteça, ou não aconteça na maior parte dos cursos de graduação, na maior parte das instituições que trabalham com o processo literário, porque a forma como a gente tem o currículo da literatura organizada, como a gente tem o currículo de formação, esteja um pouco descontextualizada da realidade na qual nós estamos vivendo, né? Talvez a lógica de pensar esse cânone, ela esteja fora da realidade, em termos de pensar um currículo mais inclusivo, falando literariamente, né? De propor a abertura para o conhecimento de novas literaturas, ou de literaturas periféricas, ou de literaturas marginais, né? Como você achar melhor. Então, a grande questão me parece aí que está no fato do que significa a gente discutir essas literaturas. Por que do que significa a gente discutir essas literaturas? Para você trazer as abordagens propostas, como por exemplo pela Unicamp, né, de trazer as letras dos Racionais MCs para análise, a ideia que a gente precisa observar aqui é que, ao discutir essas literaturas, nós temos que sair da nossa zona de conforto e inclusive criar ferramentas de análise para esse tipo de texto que sejam adequadas e que muitas vezes vão além dos espaços teóricos eurocêntricos. São textos, são formas de produzir arte, de produzir literatura que exigem um olhar diferenciado e fora da caixa, né? Fora do padrão no qual nós todos fomos formados, inclusive eu. Mas a gente já tem vozes dissonantes que trabalham com processos literários e que estudam literatura de maneira diferente e que já estão ocupando espaço no universo acadêmico e produzindo, a partir do seu olhar, questionamentos nesse sentido. Eu vou citar como exemplo aqui o professor Dejair Dionísio, que atualmente é docente da Unicentro e que se dedica a estudar, na sua pesquisa, questões relativas a literaturas africanas de língua portuguesa, literaturas afro-brasileiras e também sobre as temáticas relativas às religiões de matrizes africanas representadas nos textos literários. O professor Dejair Dionísio já apresentou estudos sobre Eneida Nelly, que é uma poeta cabo-verdiana, né? Ele estudou, já apresentou trabalhos sobre a poética crioula na obra dessa escritora, além de produzir vários outros trabalhos nos quais ele analisa a figura religiosa de Exu. Tá? Um outro caráter da obra da pesquisa do professor Jair Dionísio está no fato dele se dedicar a estudar a obra da Conceição Evaristo, uma mulher negra, romancista, contista e poeta brasileira que já é conhecida mundialmente. Tá? E um outro exemplo que também rompe esse espaço e que foge dessa lógica academicista mais tradicional
é a própria dissertação de mestrado que você defendeu, Melquisedeque. Eu não sei se você lembra disso, mas você trabalhou com um estudo relacionado à obra do escritor guineense Abdullah Sila. Então, quando a gente fala em empurrar o cânone, a gente fala justamente sobre essas questões, pelo menos é o entendimento que eu tenho. E embora possa parecer um pouco romântica a minha posição e mesmo idealizada em termos utópicos, eu acredito que o primeiro sentido que nós podemos dar para responder a pergunta que você me fez está posto justamente nesse processo subjetivo que envolve a vontade dos pesquisadores da área de literatura em ampliar cada vez mais os horizontes do seu saber e em oxigenar a área com outros textos e com outras literaturas e com outras leituras, né? Só que para a gente poder fazer isso, nós precisamos também ter a nossa disciplina acadêmica, talvez um pouco modificada, né? Já que, como eu coloquei no começo desse vídeo, nós precisamos pensar epistemologicamente um pouco fora dos padrões nos quais nós estamos formados, e a gente também precisa ter o compromisso de articular todo o significado e todo o sentido e também a riqueza que esses textos podem nos oferecer. Então a questão é não desmerecer efetivamente o que a gente já tem produzido ou as coisas que a gente estuda e já tem, vamos dizer assim, canonizadas, mas entender que esse cânone pode e deve ser ampliado. Tá? Isso para mim é uma questão muito importante e eu espero ter nesse vídeo respondido a você, Melquisedeque. Fiquem ligados, curtam o nosso canal, toquem o sininho e compartilhem. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a obra de um autor que eu gosto muito, que é o Roland Barthes, e nós vamos discutir as grandes forças da literatura. É isso aí, pessoal. Um grande abraço.